Bom, gente, agora a gente vai iniciar a rotina prática de preenchimento das planilhas. Lógico que existem empresas que possuem soluções de RH, software, para fazer essa gestão interna. E como com o nosso conceito aqui é trazer, primeiro, a consciência de que sem indicadores o seu RH ele é completamente inoperante, ok? Você pode fazer todo o cumprimento legal de tudo que você opera ali, no sentido de fazer as rotinas, mas o inoperante no sentido estratégico. Você não consegue trazer uma visualização da performance, dos pontos críticos, das áreas que funcionam, dos números que a tua área contempla. E, nesse caso, a gente está falando de uma estrutura que envolve o coração de uma empresa, que são as pessoas. Toda empresa é composta por pessoas. E esse tipo de análise, né, quando você analisa percentual de salário, quantidade de pessoas de sexo A e B, escolaridade. Inclusive, nós temos um painel completo que eu vou fazer uma aula exclusiva sobre esse painel para a gente fazer uma análise sobre ele. E aí, nesse sentido, o que que você precisa entender? Empresas que possuem softwares, eles automaticamente apresentam o dashboard, que são os gráficos, as demonstrações visuais consolidados já com a informação que sai do módulo de RH e do módulo de folha. Empresas que não têm uma solução para isso utilizam o nosso querido e famoso Excel. Ah, Alex, Excel não é a melhor, não é a melhor, mas também não é a pior, ok? Em muitas coisas dentro da empresa, eu critico o uso do Excel e do Word. Para fins de indicadores, quando você não tem uma estrutura de tecnologia, a empresa invista em tecnologia, né? Que faz qualquer tipo ou todo tipo de investimento para prover condições tecnológicas para o usuário de RH e DP, quando a empresa não tem isso, o Excel funciona muito bem, porque você vai representar os dados da tua folha através de um Excel. Okay? Então, essa fase inicial é uma fase onde nós vamos tratar a alimentação das planilhas para que você possa demonstrar os dados da sua área para a gestão da empresa. Ok? Então, nós vamos começar com um, uma análise aqui que a gente já tem como principal, né? Todas as vezes que a gente fala de análise, automaticamente a gente fala de absenteísmo e turnover. Ok? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês para que você possa entender que, à medida que você é, tenha uma necessidade de controlar absenteísmo e turnover, você automaticamente vai fazer isso em um único só lugar. Ok? Então, aqui, o que é que nós temos? Nós temos um quadro, você tem os meses, o percentual do turnover, percentual do absenteísmo. Aqui você tem os campos que você deverá preencher. Tá? Os campos que você deverá preencher. Aqui, ó. Então, o que está em branco, você preenche. O que está nessa cor azul, né, clarinha aqui, você não vai mexer. Okay? Aqui estão as fórmulas. Então, à medida que você salvar essa planilha aqui, baixe, salve ela em algum lugar e depois você faz uma cópia para você trabalhar e deixa a salva em algum lugar como a planilha modelo. Se porventura você, por algum descuido, clicar em alguma coisa dessa aqui, excluir e não souber corrigir, você volta lá na sua planilha e pega a planilha original e preenche as informações aqui, ok? E aí você só precisa, por exemplo, vai ter que preencher tudo de novo, e mexer numa planilha aqui, sumir com um dado aqui.
por exemplo, do mês de agosto. Aqui, ó. Sem querer eu deletei aqui e aí fiquei sem essa informação. E agora? Aí você pode ir lá no mês de agosto da planilha, da original, clicar em cima aqui, você vai ver que tem esse dado aqui, ó. Tá vendo? É só você copiar esse dado aqui e vir aqui nesse campo e colar. E aí ele vai começar a funcionar normalmente. Você não vai precisar preencher tudo isso aqui. Se você tiver feito algum erro pior, né? Então você volta lá na planilha original, copia tudo que você já tinha na planilha errada e joga aqui nesse campo, que é o campo que você vai fazer o preenchimento, ok? Então, salve por segurança, salve isso e deixa sempre uma linha original para você não errar. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Na folha de pagamento, você vai ter total de faltas em horas, tá? Você pode ter em dias, tá? E aí você pode, vamos supor que a tua folha tenha lá a quantidade de faltas em dias. E aí você tem lá 10 faltas em dias. Então, tem 10 dias de falta. Quantas horas você tem por dia? 8. Então, se você tem 8 horas diárias, aí você vai lá, vai colocar de acordo com a jornada da sua empresa. Se você tem 8 horas diárias, então você vai colocar, você vai fazer o cálculo de, tem 10 dias, então são 10 dias vezes 8. Então, 80. Então, faltas em horas, 80. Então, de acordo com a tua jornada diária, você vai colocar a quantidade de horas de faltas. Ok? Outra coisa, atrasos em horas. Então, aqui você tem, esse aqui atrasou 3 horas, esse aqui atrasou 2. No final, vai ter lá no resumo da tua folha de pagamento a quantidade de horas de atraso. Você vai colocar essa quantidade de horas aqui. Faltas justificadas em horas. Aí você tem lá, tem 5 faltas que foram justificadas em horas. Então, você abonou. Isso aí tem na sua informação do software de ponto. Se você não tiver, você vai ter que fazer manual os dias que você abonou e ir colocando aqui. Então, isso sempre o resumo do final do mês. Então, você vai ter que ter ali uma análise da sua folha de pagamento em faltas em horas, atrasos em horas, faltas justificadas, ausências abonadas. Então, você pode ter aqui outras ausências abonadas. Visita a família em horas. Aqui você pode. Isso aqui, você pode consolidar isso em um só lugar, tá? Então você pode ter essa opção aqui, pode não ter essa opção aqui, tá? E colocar ausências abonadas em horas. Eu consigo colocar todas as ausências aqui que foram abonadas, tá? Que não esteja enquadrada aqui em cima, tá? E aí, se você quiser colocar, abrir mais essa informação, você pode utilizar isso aqui. E aí você vai colocar o número de admitidos no mês, o número de demitidos no mês, quantidade de horas extras no mês, tá? Aí você vai ter aqui a quantidade de horas extras, quantidade de horas trabalhadas. No seu resumo de folha de pagamento, ele tem lá algumas folhas de pagamento trazem o total de horas, lá no resumão, o total de horas geral. São todos os empregados que trabalharam no mês. Essa quantidade de horas, você vai ter aqui, você vai lançar aqui nesse campo. Tá? E aqui embaixo, você não mexe. O que seria isso aqui? Tá? Aliás, esse campo aqui, você tem que avaliar uma situação que é a seguinte. Vou botar ele aqui de outra cor. Tá? Qual é a situação aqui? É você olhar qual é a jornada de trabalho da sua empresa. Veja que a fórmula aqui está 220 horas, que é o padrão CLT. Tá? Então, e aqui embaixo você tem o número de afastados que você deve colocar ali, INSS, acidente de trabalho. Quem está afastado pelo INSS, tá? Não é aquele que deu um atestado no mês, não. Atestado no mês você vai colocar aqui, ó, faltas justificadas. Aí você vai colocar aqui o número total de funcionários da sua empresa, ok? E você vai colocar aqui a jornada. Então você tem aqui, ó, a quantidade de funcionários, B18, vezes 220. Então, as horas previstas para a sua empresa, totais,
é 28.600 horas. 28.600 horas. Então, sua empresa vai trabalhar 28.600 horas, se não houver faltas e nem atrasos. Quando acontece de você, em vez de colocar 28 mil aqui, ó, no total de horas trabalhadas no mês lá da sua folha de pagamento, se você colocou 21.800, tem uma diferença aqui, certo? Que acaba sendo o preenchimento disso aqui, ó, dessas horas aqui. E aí vai dar essa diferença de horas que você usou para calcular esse número de horas trabalhadas, o que foi efetivamente trabalhado. Se não tiver no mês nenhuma falta, nenhum atraso, então esse valor previsto é o mesmo valor que deve estar aqui nas horas trabalhadas, ok? Ele só deve ser reduzido, esse campo aqui, essa linha aqui, só deve ser reduzida caso você tenha alguma hora abonada, falta, coisa do tipo, ok? Não justificado. Se tiver justificado, horas trabalhadas, você vai estar aqui como um valor menor, tá? Então, é isso que você tem que atentar. Feito, vai fazendo isso todo mês, número de funcionários vai atualizando todo mês. Aí o número de entradas e saídas todos os meses, você vai preenchendo todos esses campos aqui. No final aqui, ele vai dar uma média anual e ele vai dar aqui, ó, percentual médio, tá? De 2,4, tá? A média do turnover mensal. E aqui um acumulado, tá? Um acumulado de 29,23%. E aqui você tem uma média de absenteísmo de 2,34, e aí você tem o anual acumulado aqui de 28 e 10. Tá? Aqui ele também faz as médias de entradas e saídas, de atrasos, a média de horas trabalhadas, tá? E ele vai trazendo aqui sua média total. Bom, aqui do lado, então você preenche essas informações, e aqui do lado você vai ter o gráfico do turnover, que vai mostrar, tá? Que ele teve 10% aqui no mês de janeiro, depois ele foi para 15, depois ele foi para 2, foi para 1, e aqui, daqui para frente, a gente não tem a informação, porque ele não calculou. Deixa eu ver por quê? Porque a gente não tem, tá vendo em maio? A gente não tem as informações preenchidas, tá? Então, se a gente não tem as informações preenchidas, ele não vai preencher. À medida que você coloque aqui, ó, o mês de maio lá não está. Vamos repetir aqui, ó, vamos voltar para a capa do gráfico. O mês de maio já vai trazer as informações com o percentual aqui, tá? Lembrando que o absenteísmo você vai olhar aqui. Então, aqui mesma coisa. 6 foi para 2, isso aqui, tá. E aí ele vem até aqui. Opa, parte do gráfico aqui. Então, o que vai acontecer é que, por exemplo, a absenteísmo ele tem um cálculo até aqui, porque a gente colocou informação de quantidade de funcionários aqui. Então, ele vai pegar e vai ver que não tem informação nenhuma aqui, e já vai fazer um cálculo aqui, ó. É o valor total de horas previstas. A soma do 7 ao 11, que é essa aqui. A soma do 7 ao 11 dividido pelo 16, que é as horas previstas. Aqui. Então, ele já vai automaticamente vinculando para você os percentuais à medida que você vai preenchendo nos dados, tá? Então, é importante que você tenha essa informação preenchida certinha todo mês, e ele vai fazendo o cálculo automático, ok? Então, eu vou colocar aqui uma outra planilha também, e é uma planilha que você tem mais facilidade para avaliar
o turnover, tá? Porque o turnover você avalia entradas e saídas. E o absenteísmo você controla atrasos, tá? Então, demissões e admissões, e os outros são horas não trabalhadas. O absenteísmo são horas não trabalhadas. Então, essa outra planilha aqui, o que que ela vai fazer? O que que você vai fazer nesse formato aqui, ó? Quantidade de funcionários, você vai preencher quantos no janeiro, né? Admiti 15, demiti 8, estou com um afastado. Então, eu tenho aqui 80, 80 funcionários ativos totais. Ok? Quando chegou em fevereiro, você só vai preencher o quê? Você vai preencher aqui, ó, só isso aqui. Ó. Por quê? Porque aqui ele já está com uma fórmula. Ó. Então, ele vai pegar o valor da célula anterior, vai somar admitido, vai diminuir demitido e vai diminuir o afastado, tá? E aí ele vai colocar aqui a quantidade de funcionários, tá? Na verdade, o 80, o afastado aqui, ele não vai ser contado, porque ele está dentro do efetivo. Ele está afastado, mas ele está dentro do funcionário efetivo. Então, ele vai fazendo essa soma aqui automaticamente, tá? Vai fazendo essa soma automaticamente à medida que você vai colocando esses dados aqui preenchidos em cada mês, tá? E aí, no final, ele vai te dar aqui uma média mensal, tá? De turnover, e ele vai te dar aqui o total anual de turnover que ocorreu. Aqui embaixo você tem o gráfico que vai demonstrar, né, janeiro, ó, o verdinho admitido, o vermelho demitido e o um afastado, tá? Total de efetivo é o azul, que é o grandão aqui. Então aqui você também tem como olhar, mas aqui você só vê turnover, tá? Aqui o absenteísmo você não tem porque você não tem horas, né? Que no caso são horas. Eu vou trabalhar uma terceira planilha de absenteísmo, que aí eu vou dividir com vocês ela no outro formato, para vocês não ficarem muito confusos com essa planilha aqui que você tem que abrir ó, no detalhamento, talvez possa fazer confusão para alguns profissionais que estão iniciando com esse processo, podem ter um pouco de dificuldade, tá bom? Então eu vou ajustar, eu vou inserir uma outra planilha para a gente trabalhar nela e deixa eu pegar aqui até o deixa eu ver se eu tenho ela aqui nessa parte, que aí a gente já trabalha numa única planilha. Isso aí. Vamos lá, aqui, ó. Vou colocar essa planilha aqui para vocês, para que vocês possam olhar. Aqui você tem, ó, colaborador com 8 horas. Você vai colocar a quantidade, né, total de colaboradores com 8 horas é total de pessoas, tá? Aqui, total de colaborador que trabalha com 6 horas, pode ter estagiário, pode ter alguma outra jornada, uma outra classificação de funcionário com 6 horas e aqui com 4 horas, né? Então, você tem aprendiz, tem vários. Se você não tiver, tá, nada nesse. Se você não tiver nada, você deixa zerado, tá? Então, preenche só o total de funcionários com 8 horas. Aí aqui, ó, carga horária de abstenção. No funcionário de 8 horas, você teve 35 horas que não foram trabalhadas. Se no de 6 tiver horas de gente que não trabalhou, você vai colocar aqui 8 horas de pessoal do 6 horas. Do grupo de 4, aqui eu tive 2 horas não trabalhadas. Então você vai colocando, preenchendo esses dados aqui. Eu vou deixar como zero aqui para esse grupo, mas se você tiver horas, quantidade de pessoas aqui, tá? Tem que colocar a quantidade, a 4 horas tem que colocar a quantidade, e aqui mensalmente você tem que colocar quando houver. Lembre, a abstenção são horas, aqui você vai colocar a quantidade de horas. Aqui, por exemplo, dias não trabalhados, aqui com abono, tá? Aí você vai colocar aqui
quantidade de dias não trabalhados com abono. Então, você vai colocar a pessoa 8 horas aqui que você abonou. No turno de 8 horas, né? De quem trabalha 8 horas. Aqui na de 6 horas, você abonou 6. Aqui no de 4, você abonou 4. Tá? E aí você vai automaticamente, tá? Pode deixar aqui com 0 vazio, tá? Você só não exclui, porque se você tiver alguém no período, aí já está com a planilha contemplada aqui. Então você pode ir fazendo mês a mês e ele vai fazendo o cálculo. Aí aqui embaixo, o que você vai ter? O absenteísmo, tá? Ó, o absenteísmo total e sem justificativa. Ele vai te mostrar aqui os dois, tá? Tanto o total, que é o absenteísmo injustificativo, e o absenteísmo total. Então, eu vou usar essa aqui para você trabalhar. O que a gente tem como detalhe aqui? Ó? Nós temos o operacional, o administrativo, o executivo, o técnico, e aqui um resumo que centraliza tudo. Tá? Então, você pode fazer por departamento. Tá? E aí aqui vem um resumo onde você pode colocar aqui administrativo, operacional, aqui administrativo financeiro, aqui o executivo. O executivo normalmente não tem horas, então você pode substituir isso aqui só dando 2 cliques aqui, colocando aqui tecnologia, por exemplo, TI, e usar o que de departamento de grupo, né, de departamento tem aqui. Você vai preencher a mesma coisa, tá? Tudo sempre a quantidade de colaborador por que trabalha 8 horas. Aqui, ó, quantidade que trabalha 6. E aí aqui você vai colocando as horas de abstenção. Sempre horas das pessoas que não trabalharam e horas de pessoas que foram abonadas. Então, se teve um dia de falta, em vez de você colocar um dia, você coloca 8 horas. A jornada diária do seu padrão lá de horas dia, tá? Da sua empresa. Então, você vai preenchendo no grupo de operacional, no grupo, e aqui você no final tem isso aqui. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar essa aqui para absenteísmo, eu vou deixar essa aqui para o turnover. E essa outra planilha aqui, que tem mais detalhamento aqui, eu vou deixar ela para vocês, mas vou deixar para quem quiser usar nesse modelo mais detalhado com a abertura das horas, ok? Quem não tiver, quem tiver dificuldade para trabalhar nessa detalhada, vai poder usar essa por turnover, né, que é bem tranquilo, e essa aqui para o absenteísmo, onde você vai ajustando aqui cada uma delas. Ok, gente? Então, primeira aula de indicadores na execução, né? Agora no exercício mesmo, para conhecer como que trabalha aí toda essa sistemática. Nós já passamos pela fase da importância, passamos pela fase das regras, então qual é o método de cálculo que você utiliza, e aí agora você tem a aula prática. Depois que a gente terminar esse grupo de aulas práticas, nós vamos iniciar a aula de análise, ou seja, eu vou pegar uma planilha que tem uma análise, que tem uma informação, e a gente vai levar isso para o GPT para ele ajudar a gente a fazer uma análise e a criar ali um quadro de apresentação do resultado dessa análise que a gente está fazendo, ok? Então, essa é a primeira aula, a gente ainda tem várias aulas sobre a parte prática, né? Vamos abrir aqui outras planilhas com outros temas a serem analisados, outros indicadores, e a gente vai ter muito trabalho ainda pela frente.